Na quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, ele ao discursar lá no seminário, vou falar o nome do seminário aqui, STF em Ação, cujo tema foi o guardião da Constituição e a harmonia entre os poderes. O que foi que o Alexandre de Moraes falou lá depois de que o Dias Toffoli discursou, fez alusão à invasão do Capitólio nos Estados Unidos? Alexandre de Moraes disse o seguinte: ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. E aí, hoje, a Polícia Federal, com a autorização dele mesmo, o ministro Alexandre de Moraes, cumpriu pela manhã praticamente 100 mandados de busca e apreensão contra bolsonaristas radicais suspeitos aí de terem bloqueado rodovias em protestos contra o resultado da eleição presidencial. Também foram determinados bloqueios de contas e quebra de sigilo bancário de investigados. Os alvos não tiveram a identidade revelada. Os mandados de busca foram realizados no Acre, no Amazonas, no Espírito Santo, no Mato Grosso do Sul, aqui no Paraná, no estado aqui de Santa Catarina e também no Distrito Federal. O futuro ministro da Justiça, o Flávio Dino, ele afirmou que agentes da Polícia Federal encontraram, inclusive, submetralhadora, fuzil e rifles com luneta nas buscas que foram feitas pela Polícia Federal. Ordens judiciais foram cumpridas aqui em Maringá. Então, Maringá estava aí no centro dos acontecimentos também. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, proibiu, e essa aqui é boa. Boa não, né? Na verdade é muito ruim. Proibiu os deputados capixaba, Capitão Assunção, do PL, e Carlos Von, do Democracia Cristã, inclusive de dar entrevistas sobre os mandados de busca e apreensão que aconteceram hoje. O descumprimento implica em multa e bloqueio de contas bancárias. Então, esses dois deputados foram alvos da operação e estão proibidos de dar entrevista. Os agentes da Polícia Federal bateram a porta dos gabinetes desses parlamentares pela manhã na Assembleia Legislativa, lá no Espírito Santo, e também foram às residências. Foram recolhidos computadores e celulares. Como eu falei, eles estão proibidos de dar entrevista, proibidos de usar rede social e o processo corre em sigilo. A Bia Kicis deu entrevista hoje, a deputada federal Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, deu uma entrevista hoje na Jovem Pan, fez duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes, e eu vou abrir aspas aqui, porque ela disse que tem medo, inclusive, de perder o mandato como parlamentar. Vou abrir aspas para Bia Kicis. Ele se tornou o grande xerife da nação. Ele manda prender, impõe multa, manda bloquear, faz o que bem entende. Só o que ele quer. Temos sentado na cadeira da presidência do Senado uma pessoa que já demonstrou que não tem a menor intenção de pautar um dos únicos pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes. Estamos em risco de perder nossos mandatos e até sermos presos. A situação é angustiante. Ai, Francês, vamos lá. Eu vou começar com você, Francês, porque é o seguinte: o Alexandre de Moraes não ficou só nas palavras, não, hein? Ele, na quarta-feira, discursou, disse que tem gente para prender e tem gente para multar, e não perdeu tempo. Hoje é quinta-feira, a situação no Brasil, desde as primeiras horas de hoje, com Polícia Federal para todo lado, busca e apreensão, prisões, deputados sendo cerceados, inclusive, de dar entrevista. Tem abuso de autoridade aqui, Francês? Quem reclamava do AI-5, né, conhece agora o que é medida discricionária. Esse moço virou o xerifão da nação e precisa ser contido, né? Porque você proibir um parlamentar de falar é um crime. O nome é parla, né? Parlamentar, do italiano parlare. Né? Eles falam com a mão, inclusive. Se você proibir um parlamentar de falar, e você tirar os contatos hoje de um político das redes sociais, gente, você está amordaçando a pessoa, e sufoca a pessoa financeiramente. Trava os recursos, o dinheiro da pessoa, da empresa da pessoa, o dinheiro, o salário, ele está fazendo tudo isso. Está abusando, extrapolando. Hoje em dia é crime você cometer atos antidemocráticos. Atos antidemocráticos é a visão que ele tem, que ele passa, que você às vezes não entende. É você falar, é você duvidar de um ministro do Judiciário, duvidar do TSE, do STF, você duvidar do resultado da eleição, você fala mal da urna. Pelo amor de Deus, você pode ser preso. E preso sem limite para você ser liberado,
sei lá, ele manda e a Polícia Federal fala. E o Randolfinho dispensou a promotoria, vamos dizer assim, do país. Ele vai direto no ministro, o ministro é o último nível do judiciário lá em cima. A pessoa não tem a quem recorrer. Gente, isso é ditadura. Ditadura do judiciário, tem que acontecer alguma coisa, não é possível que esse moço continue desse jeito. E ele diz aqui claramente, né? Tem muita gente para prender, muita gente para multar. O que é isso? Não existe, né? O Brasil perdeu a alegria, perdeu a liberdade. Vamos ver como é que vai começar o próximo governo, né? Que também já começou com linhas tortas, esse negócio de diminuir o prazo, o limite entre a iniciativa privada e o serviço público, de 36 meses para 30 dias. Tudo isso para acomodar o mercadante no BNDES, que é um banco nacional, que no outro governo Lula virou banco internacional. Vai, francês. Né? Doutora Monique. É um absurdo. O que a gente vive hoje, uma ditadura judicial, uma caça às bruxas, é totalmente, assim, incabível, é até triste para a nossa nação, para toda a população brasileira. A gente está passando por esse cenário e a gente tem pessoas que não se doem, não se manifestam, porque não pensa que isso pode chegar até elas, né? Então, a gente olha para o cenário macro e a gente vê as pessoas sendo tolhidas da sua liberdade de expressão, sendo tolhidas do seu direito de questionar, questionar sobre a questão das urnas, sobre o processo eleitoral, sobre a legitimidade dos atos, sobre tudo, aquilo que é de direito delas, sobre aquilo que envolve toda a população, né? E a gente está calado, e a gente está vivendo aí um momento de total incerteza e insegurança, né? Pela nossa Constituição totalmente retalhada. Edivaldo Magro, quero te ouvir sobre isso. O Alexandre de Moraes não ficou só nas palavras, ele foi realmente para os atos. Deixa eu relativizar minha fala aqui, para não tomar partido, né? Eu pergunto, para onde evoluiria essa tensão junto a esses movimentos, né? Uma hora democrática, antidemocrático, ela evoluiria num nível de tensão muito perigoso, eu acho. Eu não vou citar o STF como um poder moderador, né? Mas se não fosse algumas atitudes, e reconheço que, igualmente, a fala dos dois colegas anteriores, com relação a esses excessos, né? Os dois deputados que foram, têm mandado de prisão contra eles, me parece que não foi preso ninguém, mas os dois deputados têm que usar tornozeleira eletrônica, por determinação dele. Aqui se vai ponderar se é necessário tamanho rigor, mas observe o que aconteceu em Brasília. Queira ou não, está ligado a esse movimento, não se tem muito claro de onde começou, mas é uma violência deplorável que poderia ter degringolado, crescido. Eventos como aquele poderiam ter repetido anteriormente, em vários locais. Tanto que foram apreendidas algumas armas, rifles, metralhadoras, segundo a Polícia Federal. Então, o movimento está armado, sim. Não é um movimento pacífico, ordeiro, como se apregoou lá no início dos movimentos. Eu, imediatamente, no dia 1º, na segunda-feira, comentava que era um ato extremo. Eles já fecharam tudo na segunda-feira, era um movimento orquestrado anteriormente. Eu vou protestar sempre em defesa dos movimentos, sempre em defesa de qualquer manifestação, mas que ela seja respeitosa com relação ao patrimônio público, ao patrimônio privado, o direito de ir e vir das pessoas. Agora, aqui se a gente acha que vai ver um dia pelo retrovisor essa história toda e contextualizar, né, historicamente, se foi necessário efetivamente tamanho rigor, né? Eu, como jornalista, sempre defendi a liberdade de expressão, essa é pilar da nossa atividade profissional. E no momento em que você observa que alguém coloca uma contestação de forma mais consistente nas redes sociais, ou mesmo nós aqui da Jovem Pan, corre o risco de ser preso. Isso é grave, há uma gravidade nessas decisões e que a sociedade deve estar atenta. Mas, repito o que eu disse aqui no início, se não houvesse essas decisões do STF, leia-se STF, apesar de se atribuir tão somente ao Alexandre de Moraes, em que pese que a decisão final tem sido dele, não tem submetido isso a plenário. Se não tivesse tomado algumas decisões, eu acho que nós teríamos, nesse momento, nós estaríamos numa situação muito grave, de conflitos graves, né? Então, faço essa ponderação aí, e sempre deixando claro que a gente defende a harmonia, a paz, e que a gente caminhe em direção à paz
na restabelecer essa harmonia do país